Olá, meus amigos, tudo bem com você? Professor Ronaldo, aula de inglês. Vamos então aqui conversar com vocês já diretamente na página 159 do seu livro, né? Olha lá, página 159 do livro de inglês. E nós já vamos aqui conversando com vocês logo de cara sobre os modal verbs. Esta aula aqui nós passamos na aula passada, mas agora nós vamos já jogar a atividade aqui para você fazer, tá bom? Claro, uma atividade nova, né? Aonde eu, na aula passada, falei sobre os modal verbs, coloquei para você sobre esse should, que é bem importante, pois ele é quem passa a ideia de dar um conselho ou uma sugestão. O should também é usado como forma de demonstrar expectativa. Eu até coloquei para você um exemplo, por exemplo, o should, ele expressa um conselho. You should listen to your mother, né? Você deveria ouvir sua mãe. Claro, isso é um exemplo em português, eu vou até dar um outro exemplo expressando um conselho. Ele deveria ir ao médico. He should go to the doctor, tá? Então aqui um outro exemplo para você com esse should. E ele também pode mostrar, dar uma ideia de expectativa. Por exemplo, he should be fine, né? Ele deveria estar bem. Claro que eu estou aqui falando, mas são exemplos até da aula passada que você tem. Por exemplo, this film should be good, né? O filme deveria ser bom. Então aqui o should dando ideia para você de conselho, expressando também recomendação, tá? Bom, também nós comentamos com você sobre esse must, bem aqui, tá? Em uma afirmação, must, ele pode indicar uma obrigação ou uma suposição, exatamente como o verbo dever em português. Então, para o caso de uma obrigação, outra tradução possível é o ter que ou o precisar, o verbo precisar, tá? Eu vou dar um exemplo para você em língua portuguesa. Então, eu tenho que ir para casa logo. Eu tenho que ir para casa logo. Então, se eu passar isso para o inglês, fica I must go home soon. I must go home soon. Eu tenho que ir para casa logo. Um outro exemplo em língua portuguesa. Ele deve ser muito rico. Ele deve ser muito rico. Veja que aqui eu estou falando de uma suposição, onde o must ele significa uma obrigação ou uma suposição. Então, ó, he must be very rich. Ele deve ser muito rico. Então, eu estou aqui supondo, né, que ele deve ser muito rico. Nós temos o must também funcionando de forma negativa, tá? Então, não existe a possibilidade de uma suposição. Quando eu falo com esse must, que é aquele must not, né? Não existe uma suposição. Ele denota sempre uma obrigação ou proibição. Então, veja, eu vou aqui dar um exemplo para vocês em língua portuguesa. Você não deve ir lá. O professor comenta com um aluno, ou um policial comenta com um transeunte na rua, né? You must not go there. Você não deve ir lá. Então, na língua inglesa, usa-se o must not para fazer, para te comunicar uma obrigação. Na hora em que a gente for fazer as nossas atividades, na página 159, veja que aqui embaixo nós já temos aqui esse exemplo, ó, you must not, tá? Falando com você sobre a forma negativa. Eu tenho também aqui esse have to, tá ok? O have to aqui expressando principalmente obrigações comuns ou normais. O que é uma obrigação comum ou normal, né? É o que você faz no dia a dia. Então, no caso, olha, eu falo em língua portuguesa, por exemplo, tenho que escovar os dentes uma vez ao dia, ou tenho que escovar os dentes 2 vezes ao dia ou por dia, tá? Então, isso aqui é uma obrigação comum ou normal. Se você for passar isso para o inglês, fica assim: I have to brush my teeth twice a day. I have to brush my teeth twice a day. Eu tenho que escovar os dentes 2 vezes por dia. Veja que isso aqui é uma obrigação comum ou normal, enquanto que esse must aqui é usado para obrigações específicas, tá ok? Tá? Então, quando você fala você não deve ir lá, né, você vai usar esse must com not, então aqui uma obrigação específica, tá bom? Mas vamos lá. O que nós vamos então fazer como atividade?
tá bom? Você então está vendo aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos aqui 12 frases, tá? Nós temos 12 frases. Eu estou aqui mostrando para você, já apresentando para você, a sua próxima atividade do quarto período, aonde nós temos assim, ó, os verbos modais should, must e to have to. Então aqui, ó, você vai ler as 12 frases, exemplos da página 159, onde nós estamos, traduzir e destacar os verbos modais should, must e to have to na tradução português. Aí, como assim você vai fazer isso? Veja bem, olha. Nós temos aqui a primeira frase, que é tirada aqui do livro, né? Olha, everybody says, I should find my passion and follow it. Ou seja, todo mundo diz que eu deveria encontrar minha paixão e segui-la. O que você vai fazer? O que eu fiz aqui, traduz esta frase e na tradução você vai destacar, grifar, tá? O verbo modal. Veja que should, esse should é esse deveria aqui, tá? Na realidade não é que o should é o deveria, porque é should find, né? Nós temos aqui esse find, que é o verbo, ele não tem o to na frente, mas ele é um verbo, tá? Que está no infinitivo. Então, no caso, find significa encontrar, tá bom? A característica aqui é de você ter um modal e você ter aqui um verbo logo depois dele. Ele não tem um to aqui, porque aqui, né? Tá bom? Então tá. Então veja bem. Não vou entrar nesse outro mérito, porque já é uma outra aula para a gente falar sobre os verbos regulares, verbos irregulares, mas só colocando para você que esse verbo aqui está no modo infinitivo, tá bom? Está no presente, só que juntando com o modal, ele dá essa ideia aqui de suposição, de obrigação, né? Ele dá a ideia de conselho, expectativa, tal, né? Então, I should find, que eu deveria. Então você vai traduzir todas as frases e apenas grifar o modal, tá ok? Então você pode fazer no seu passe para o seu caderno, ou se você quiser também, pode imprimir, tá bom? Então tá. Nós temos então aqui todas as frases, tá? Olha, veja, ela vai até essa última aqui, aonde você tem uma forma negativa aqui. Mas na hora que você fizer a tradução, você encontra e você vai grifar os modais, tá bom? Então a gente fica por aqui, um abraço para você, professor Ronaldo. Não esqueça, eu estou na página 159 do seu livro, tá bom? Página 159 do seu livro aí. Ficou assim meio embaçado um pouco, mas deu de você entender a nossa ideia. Um abraço, até a próxima aula, fiquem com Deus. Professor Ronaldo, Língua Inglesa.